O Brasil perdeu nesta quinta-feira um dos mais representativos e importantes cidadãos já nascidos nos 500 anos da nação. Morreu hoje no início da manhã, aos 86 anos, em Belo Horizonte, capital mineira, o engenheiro agrônomo Alisson Paulinelli. Ele foi um dos principais responsáveis pela grande revolução agrícola do país, ocorrida a partir da década de 1970. Estava internado havia cerca de um mês por complicações renais e no aparelho respiratório. Paulinelli ocupava o cargo de presidente executivo da Abramilho. Começou a carreira na política por acaso, ao ser convidado a assumir a Secretaria de Agricultura de Minas Gerais em 1971, quando começou a implantar técnicas que posteriormente deram ao Brasil o conceito e a prática da chamada agricultura tropical. De 1974 a 1979, foi ministro da Agricultura no governo de Ernesto Geisel, período de criação da Embrapa e expansão das pesquisas destinadas à produção agropecuária. A missão era reduzir a dependência do país das importações de alimentos. Em poucos anos, o país inverteu o cenário e passou a ser o grande exportador de grãos e de proteínas. Na visão de Paulinelli, o Brasil tem potencial ainda a ser explorado em todos os biomas do país. As condições climáticas e as tecnologias da agricultura tropical permitem a produção sustentável de 3 ou mais safras de alimentos por ano. Em vida, recebeu inúmeros prêmios e honrarias no Brasil e no exterior, por sua contribuição para a alimentação mundial e persistência em busca da ciência aplicada ao campo. Paulinelli foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2021. Antes disso, em 2006, recebeu o Prêmio World Food, considerado o Nobel da Alimentação. O velório é realizado agora à tarde e segue até às 9h30 da manhã desta sexta-feira no Palácio da Liberdade, sede do governo, em Belo Horizonte. O sepultamento está marcado para amanhã, às 11 horas, no Parque da Colina, na capital mineira. O ex-ministro da Agricultura, Dr. Roberto Rodrigues, falou sobre a perda de Alisson Paulinelli. Veja o que ele disse nas redes sociais. A agropecuária e o agronegócio brasileiro perderam hoje seu maior herói de todos os tempos. Morreu Alisson Paulinelli, nosso farol, nossa inspiração, nosso mestre há muitas décadas. Paulinelli colocou o Brasil no cenário mundial através da mais nobre das funções, alimentando o mundo. Há 50 anos, o Brasil importava 30% do que consumíamos de alimentos no país. Paulinelli montou com equipe extraordinária a mais espetacular agricultura tropical sustentável do planeta e hoje nós exportamos para 200 países alimentos, energia e fibras, dando condição de vida a quase 1 bilhão de pessoas em todos os continentes. Esse é um legado inestimável que jamais poderemos pagar a Paulinelli. É o maior brasileiro dos últimos tempos e a ele devemos essa condição fantástica de inserir o país no mapa da paz, porque não haverá paz, não haverá fome. Paulinelli acabou com a fome e trouxe a paz. Que Deus o tenha em toda a sua glória. Em 2021, durante o Encontro Nacional de Cooperativas Agropecuárias em Campinas, interior de São Paulo, o nosso companheiro Walter Pulga Júnior conversou com Alisson Paulinelli sobre as pesquisas realizadas para o desenvolvimento do agronegócio e ainda o trabalho das cooperativas. Vamos rever a entrevista.
E na abertura do Encontro Nacional de Cooperativas Agropecuárias, a palestra de Alisson Paulinelli, ex-ministro, um dos homens responsáveis pela criação da Embrapa, pelo desenvolvimento do agronegócio brasileiro como ele é hoje. E a preocupação, como sempre, é a pesquisa. Doutor Alisson, a pesquisa no agronegócio continua forte no Brasil? Olha, continua forte. Nós temos hoje a Embrapa, as nossas universidades, as instituições estaduais de pesquisa e principalmente a iniciativa privada, que se desgarrou também e está fazendo um belíssimo trabalho. São os melhores que tem no mundo tropical. Agora, o que nós precisamos é tentar reorganizar, integrar esse pessoal, porque as tarefas não terminaram. Se nós vencemos a luta na conquista de uma agricultura tropical sustentável e altamente competitiva, nós temos outros problemas pela frente. Um deles você citou aí com muita propriedade. Nós temos que organizar a produção nacional. Em 1974, quando eu entrei no governo, as cooperativas quase não existiam. Hoje, eu encho a boca e digo com muito orgulho, 53% da produção nacional está na mão de cooperados. Esta é, sem dúvida, uma das ações mais acertadas que o produtor tomou. Através da cooperativa, ele se organiza, se coloca diante de um mercado de forma forte e não individual, coletivo. Ele tem condições de competir e está competindo. Isso é muito importante. Agora, o que é necessário é que a gente concorra para que o país complete esse trabalho. Por que as cooperativas estão bem do sul de Minas para baixo? Poucas estão no Nordeste, mas eu estou muito satisfeito, porque as que estão no Nordeste estão mobilizando os seus produtores, a sua juventude. Essa que é fundamental. Cooperativa é sinal de liderança. Ou nós preparamos esses jovens para liderar o processo produtivo, organizar, dar a ele uma governança adequada, ou então nós não vamos concorrer de forma que precisa. O mundo hoje está globalizado, cada dia menor, e quem estiver organizado vai fazer, quem não tiver vai ficar de fora. Bom, está aí o recado do ex-ministro Alisson Paulinelli, um dos mais respeitados homens do agronegócio brasileiro. Walter Puga Júnior, de Campinas, do Encontro Nacional de Cooperativas Agropecuárias, para o SBA. Pois é, esse encontro em Campinas em 2021, 2 anos atrás, e o doutor Paulinelli deixou muitas opiniões, muitos conceitos que fizeram e que com certeza seguirão fazendo a diferença nos sistemas de produção do Brasil. Não só agrícola, mas também produção de carne e de leite. Era um conceito global da agricultura tropical que permite o uso de técnicas em todos os biomas do país, segundo ele mesmo disse numa outra entrevista ao canal do Boi. O potencial do Brasil não está esgotado, ele pode ser explorado de maneira sustentável, ou seja, sem que haja riscos e danos ambientais por muito mais tempo e com maior chance de termos produtividade e produção 2, 3 safras de grãos e de proteína por ano. E nessa entrevista que você viu do Walter Puga Júnior, tem uma cena que ficou para a posteridade, cena de uma fotografia, olha só. O Puga foi entrevistar o Dr. Paulinelli nesse encontro em Campinas e ele já, com a saúde um pouco afetada, teve que comparecer ao evento numa cadeira de rodas. E o Puga, para não ficar desnivelado com o seu entrevistado, tomou essa posição que você vê, ajoelhou e esse ato acabou provocando risadas do Dr. Paulinelli, como você vê na foto. Uma foto que merece ser premiada, inclusive nossa sugestão é de que ela seja encaminhada para algum concurso
de premiação. Falamos mais da morte de Alisson Paulinelli hoje pela manhã. Ele faleceu aos 86 anos de idade, um dos grandes nomes da história do país, pela contribuição revolucionária que deu para a produção de alimentos através da chamada agricultura tropical. Nós estamos trazendo a repercussão da morte dele. Veja agora o que disse a presidente da Embrapa, Silvia Masruá. O Dr. Alisson Paulinelli foi um dos grandes revolucionários, visionários sobre a agricultura tropical no país e no mundo todo. Dr. Alisson vislumbrou que precisávamos trazer as tecnologias do clima temperado e adaptar para o nosso tipo de clima e solo. Então ele foi um dos grandes responsáveis pela estruturação da Embrapa, por toda essa revolução que aconteceu na agropecuária brasileira. O Dr. Alisson Paulinelli, ele tinha teve um papel muito importante na ciência e tecnologia para a agropecuária brasileira. No início dos anos 70, quando a Embrapa foi criada, ele então ministro da Agricultura e Pecuária, ele proporcionou que muitos pesquisadores da Embrapa, centenas de pesquisadores fossem agrônomos, veterinários, fossem ser capacitados, fazer seus cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, através de bolsas de estudo do Brasil, para que fossem estudar no exterior, na América do Norte, na Europa. E isso foi uma grande revolução para a Embrapa, quando esses estudantes são as lideranças que assumiram e criaram e estruturaram a nossa Embrapa. Nós, da Embrapa, aproximadamente hoje 8.000 empregados, somos muito gratos por tudo que o Dr. Alisson Paulinelli fez pela ciência e pela Embrapa, pela nossa empresa, durante esses 50 anos. Hoje é um dia muito triste para todos nós, é uma perda irreparável, mas ele deixou um legado muito grande, é uma referência, ele sempre será o nosso líder na agropecuária brasileira. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, também lamentou a morte de Alisson Paulinelli. Veja o que ele disse. Momento de tristeza para a agropecuária brasileira. Ontem ainda estava falando sobre esse assunto do estado de saúde dele com o presidente Lula, e eu vi o presidente também consternado. As nossas orações já que ele pudesse recuperar, e daqui um pouco eu vou levar em nome do presidente Lula a família, vou a Belo Horizonte com alguns servidores públicos, ex-ministros irão me acompanhar ao velório e levar o nosso sentimento de pesar do governo brasileiro, a família e o agradecimento por tudo que Alisson Paulinelli fez por essa agropecuária brasileira.